Em nome da Escola da AGU, eu queria dar as boas-vindas aqui para o professor Nasser Kassem Hamadi, que é professor de latim, grego clássico e professor de filosofia. Professor Nasser, muito obrigado por sua presença aqui. Bom, eu que te agradeço, Leandro, pelo convite. Espero estar à altura das suas perguntas aí. Não são mais perguntas, são mais alguns pedidos, né? Se fosse resumir numa palavra, seria uma pequena expressão, seria um pedido de socorro. A gente agora está em meio a tanta informação, mas ao mesmo tempo se sentindo tão mal informado, né? Com tantas incertezas, com tantas inseguranças, a gente não sabe para onde ir. Então, como a gente não sabe para onde ir, pelo menos eu gostaria de saber o que a gente pode pensar nesse momento, o que pode ajudar a gente, né? Ter mais segurança, mais calma e mais esperança. Bom, essa é uma questão complicada de se resolver, né? Porque isso depende de cada indivíduo, de cada situação, né? Bom, a esperança está aí, né, Leandro? Acho que chegou agora, que é a possibilidade da vacina, né, em relação a esse momento histórico, né, essa nossa conjuntura humana, né, porque é uma coisa muito nova e muito diferente. A expectativa, é claro, é de que a vacina venha a sanar aí essas angústias, né? Mas é óbvio, ela também vai demorar um pouquinho, né? Nós estamos vendo que está tendo algumas dificuldades, né, na implantação de planos de vacina e tal, mas eu acho que em algum momento isso vai se efetivar, né? E a expectativa é que isso mude um pouco a nossa condição, né? Da parte da filosofia, tem alguma parte especial que mais poderia contribuir para a gente nesse momento? Pois é, acho que a filosofia como um todo é fundamental, né, para qualquer pessoa nessa circunstância. É só lembrar algumas coisas importantes, né, que às vezes não está no horizonte da maioria das pessoas. É o seguinte, a filosofia tem um manancial, ela tem uma bagagem histórica de pensamento, de conhecimento, de informação sobre o mundo extremamente sofisticado e útil, né, poderia dizer assim, nesse tipo de circunstância. Aí uma conquista histórica muito profunda e muito decisiva para o homem. E, obviamente, isso se estende para a individualidade de cada um de nós, né? Então, a filosofia é uma chave importante, né, para se conscientizar, né, dessa circunstância. Obviamente, né, que isso também depende da individualidade, do grau de conhecimento, do grau de informação que cada indivíduo tem a respeito da filosofia. E ela, veja, já nos seus primórdios, ela já lançou as bases e os fundamentos de algo essencial, né, para o ser humano. Porque ela tenta responder a determinadas questões que angustiam a todos nós, sempre angustiaram, né? E há uma diversidade imensa de soluções, muito pouco conhecidos, né, ou conhecidas, melhor, pela maioria das pessoas. Então, a noção que se tem da filosofia é bastante superficial, num sentido comum, né? Claro, um pouco de estudo da filosofia, né, nos levaria ou nos conduziria ao preenchimento de algumas lacunas, né, na formação humana, e ela tem a chave para muitas coisas, né? Talvez não respostas que venham a satisfazer a todos, mas ela preenche, né, uma certa necessidade de respostas, né? Talvez ela instale mais perguntas do que respostas, mas, né, ela consegue satisfazer
né, alguns anseios e algumas angústias das nossas almas. Eu diria o seguinte, que uma das partes da filosofia fundamental, né, para esse momento é a ética. Né? Acho que a ética seria aquela parte da filosofia que mais tem a ver com essa nossa circunstância. Né? Veja, uma coisa importante é ficar claro, né, ou se ter uma certa clareza no significado da ética. Né? Então, se você me perguntasse... Vou aproveitar e fazer um comentário e já deixei algumas perguntas. Uma pergunta. Eu li um comentário recente, achei muito, muito bacana. A pessoa falava assim, que quando ela tinha algum problema, essa pessoa preferia consultar os mortos a consultar os vivos. Sim. Ele não é espírita, ele queria dizer que ele preferia buscar os ensinamentos antigos a procurar, aqui na atualidade, consultar as pessoas, né, ao seu redor. E como você tocou na ética, eu queria aproveitar, porque tem alguns termos semelhantes, se pudesse distinguir, ética, moral, deontologia, axiologia, para a gente começar. Sim, bom, isso é importante, eu creio, para qualquer pessoa que venha ver esse nosso encontro. Veja só, embora essas palavras, né, ética e moral, né, sejam frequentemente usadas de maneira indistinta, né, como se uma significasse a mesma coisa que a outra, né, existem algumas distinções clássicas que se consolidaram na história da filosofia. A primeira delas é o seguinte, veja só, nós podemos dizer que todos os seres humanos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é moral. Né? Ou seja, tem valores morais. Não importa, basicamente, se ele é bom ou se ele é ruim. O fato é que, né, todos nós, né, toda a humanidade, em todas as circunstâncias, abriga no seu interior, né, cada indivíduo, valores morais. Todavia, a grande maioria não consegue justificar e nem apresentar a fundamentação para a adoção desses valores. Então fica uma coisa meio indefinida para a grande maioria. Muitos justificam, obviamente, os valores morais que abrigam por intermédio de questões, por intermédio de respostas, eu diria, de natureza religiosa, ou seja, eu tenho determinado comportamento e determinada conduta em razão das crenças que eu tenho em Deus, né? Ou de preceitos impostos a mim, né, pela igreja, né? Ou pela religião que adoto, etc. Veja, as justificativas dessa natureza, né, elas não são rigorosas, né, ao menos do ponto de vista da racionalidade. Você dizer que faz algo porque tem alguém ou uma comunidade religiosa que te determina não é uma justificativa. Né? Veja, e é nesse ponto que a moral se distingue da ética. A ética é aquela teoria filosófica ou aquela tentativa filosófica de apresentar uma fundamentação para a adoção de determinados valores morais. Né? Então, todos somos morais, todavia, rigorosamente, nem todos temos uma ética no sentido de estarmos suficientemente elucidados a respeito da fundamentação, da justificação, da adoção de determinadas condutas. Né? Então, nesse sentido, né, ou com esse parâmetro, aqui a gente pode separar a ética, que seria, então, uma disciplina eminentemente filosófica, né, com razões de natureza puramente racional, justificando, né, o comportamento moral. Né? E, bom, uma expressão que é muito utilizada, principalmente pelo pessoal do direito, é a expressão deontologia.
que seria uma espécie de ética do dever, mas, né, ela se consolidou como sendo um conjunto de normas éticas voltadas para uma determinada profissão. Então, como nós temos uma diversidade social de profissões, cada profissão tem ali um certo limite e um certo parâmetro de conduta, né? E quem procura, ou a parte da ética que procuraria dar uma fundamentação específica para determinados comportamentos e determinadas condutas relativamente a uma profissão, seria a deontologia, né? Então, você tem uma ética, diria assim, profissional, né, de uma determinada profissão. Você tem uma moral, que é um comportamento universal, né, coletivizado para grupos, etc., de valores morais, e você teria a ética, né, como uma tentativa de fundamentação filosófica desses valores morais, né? Bom, a distinção básica seria essa, né, didaticamente falando. Uma outra coisa interessante em relação a isso é como isso surgiu, né? Como que surgiu a ética? Por que a ética apareceu? Veja, comportamentos morais nós já tivemos, né? Sempre tivemos nas sociedades humanas, né? E lembrar que a filosofia é uma invenção, né, grega, né, da cultura grega, da sociedade grega, né? Isso nós podemos dizer, de certa maneira, que embora houvesse valores morais cultivados por civilizações anteriores, né, à civilização grega, a ética surge especificamente a partir da civilização grega. Então, historicamente, nós poderíamos dizer o seguinte, que não existia ética antes da cultura grega ou de um determinado momento da cultura grega, né? E nós temos uma conjuntura específica dentro da cultura grega para o surgimento da ética. Veja só, com a criação da democracia, né, ou com a invenção da democracia na Grécia, surge um grupo de pensadores, né, que fundamentalmente eram professores de retórica, que ensinavam as pessoas ou davam as técnicas para as pessoas vencerem um determinado debate de natureza política. Então, a ética era visto, nesse momento histórico, né, esses professores de retórica criaram um grande problema do ponto de vista dos valores morais, que era o seguinte, veja só, é uma coisa muito estranha, mas esses professores foram designados posteriormente de sofistas, né? Inicialmente esse termo não tinha nenhuma conotação pejorativa, né? Eram professores, meramente professores de retórica, né? Todavia, esses professores sofisticaram de tal maneira a retórica que chegavam a afirmar mais ou menos o seguinte, que você poderia, dadas as condições adequadas, convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. E que o bom e o mal, né, o justo e o injusto, era tudo muito relativo, que dependia da circunstância e do ponto de vista, né? Em princípio, isso nos parece até muito familiar, né? E é algo que nós temos uma tendência a concordar, né? E, obviamente, naquele período onde eles surgiram, algo similar aconteceu, né? Veja só, eles propugnavam uma espécie de relativização absoluta de valores morais. Então, a moral dependia da época,
da idade, da circunstância, da cultura, do lugar, do meio, etc., para que tivesse uma determinada configuração. Né? Bom, essa relativização completa e absoluta de valores morais criava uma indeterminação em relação ao conteúdo das ideias morais e dos valores morais. Né? Então, a justiça, o que seria a justiça se numa determinada circunstância ela seria uma coisa, numa outra circunstância ela seria uma outra coisa, e assim sucessivamente. Isso provocou um pensador, né, um contemporâneo a esses filósofos, a esses professores de retórica, que é o Sócrates. E o Sócrates, então, ficou muito abalado com essa ideia da relativização dos valores morais. E ele começa, então, uma reflexão e uma investigação para tentar compreender se isso era realmente algo aceitável, essa relativização. E o que faz o Sócrates, então? Ele começa a procurar qual seria o fundamento necessário e racional, né, para a adoção de determinadas condutas, de determinados comportamentos morais. Que fundamentação se poderia encontrar? E o extraordinário e interessante, no caso do Sócrates, é que ele descobre e ele tem uma proposição absolutamente fundamental em relação a isso, que é o seguinte, que a moral depende fundamentalmente do conhecimento. Né? E ele chamava isso de ciência, né? De episteme em grego. Então, o comportamento moral do indivíduo, né, dependia essencialmente do seu conhecimento. E o Sócrates diz uma coisa até muito mais interessante. Ele diz o seguinte: uma vez um ser humano plenamente elucidado a respeito do conteúdo e do objetivo de determinada conduta, da essência de determinada conduta, ele dificilmente vai anular ou ele vai contrariar esse conhecimento. É como se, né, na expressão socrática, o conhecimento tivesse um valor absoluto em si mesmo e devesse, por isso, e em razão disso, determinar qual a conduta mais acertada, qual a conduta mais desejada e mais correta. Né? Ele inventa uma expressão que é interessante, que depois vai ser adotada na história da lógica e da história da filosofia, que é a necessidade que nós todos temos de saber com exatidão o conteúdo ou a essência das coisas. Né? E ele dizia que a melhor maneira de obter esse conhecimento, essa informação a respeito da essência das coisas, seria definindo-as. A partir da definição do que seja algo, nós estaríamos orientados pelo conteúdo da definição a determinarmos corretamente a nossa conduta. Né? Então, tudo depende fundamentalmente nessa origem, para o Sócrates, da definição. E, em outras palavras, tudo depende do conhecimento. Porque nós não chegamos a uma definição correta sem um longo processo de aprimoramento das nossas ideias e do conteúdo, das essências das coisas. Né? Aí o Sócrates dizia, olha, para que um ser humano tenha um comportamento adequado e desejável do ponto de vista moral, é preciso que ele conheça aquilo que deve determinar a sua conduta. Um exemplo: ninguém poderá ser justo se não souber o que é justiça. Ninguém poderá ser
digno se não souber o que é a dignidade. Né? Ninguém poderá ser verdadeiro se não souber o que é a verdade. Ou seja, o comportamento depende do conhecimento. E, no caso do Sócrates, uma vez conhecido algo, inevitavelmente, e até por uma dependência absoluta do comportamento, dificilmente alguém conseguiria não adotar uma determinada conduta com base nesse conhecimento. É claro, isso foi questionado de diversas maneiras por adversários, por oponentes do Sócrates, principalmente pelos seus contemporâneos, que eram os sofistas. Isso levou, posteriormente, um dos alunos do Sócrates, que é o Platão, a fazer uma distinção também extremamente importante em relação a isso, que é uma distinção entre o que ele chama de episteme e doxa. Doxa e episteme. Doxa seria a opinião e episteme o conhecimento. Então, nós podemos ter muitas opiniões a respeito de muitas coisas. E opinião não significa conhecimento. Conhecimento é algo extremamente diferente de opinião. Bom, nós, na nossa contemporaneidade, estamos vivendo uma grande diversidade de opiniões, mas opiniões não são conhecimentos. É preciso um critério, e isso vai ser feito posteriormente pelo Platão, para a determinação do que seja o conhecimento, do que seja a episteme, também a gente poderia dizer do que seja a ciência, e distinguindo isso da opinião. Talvez o que é uma das coisas que nós estejamos vivendo hoje é uma confusão, de fato, entre essas duas coisas, entre ter uma opinião e ter um conhecimento, ter uma doxa e ter uma episteme. Então, nesse sentido, a ética tem uma data marcada de origem, dentro da história da cultura ocidental. A ética, fundamentalmente, é uma invenção filosófica, uma criação filosófica, que tem início a partir do Sócrates. O Sócrates é, ao menos historicamente, o criador da ética, ou seja, o primeiro filósofo que reflete sobre a conduta humana, buscando dar à conduta humana uma fundamentação de ordem racional. Um exemplo muito interessante em relação a isso, o Sócrates dizia o seguinte, que quando o indivíduo efetivamente comete um erro, comete um crime, comete um deslize de natureza moral, as razões disso é a ignorância. Ou seja, ele faz isso porque ele não sabe. Todavia, a partir do momento que ele se elucidar, ou que alguém o elucidá-lo a respeito do valor e do conteúdo de determinada conduta, ele dificilmente fará o contrário. Nesse sentido, o Sócrates dizia também o seguinte, que as pessoas não deveriam ser punidas, elas deveriam ser educadas. A questão, você, ao prender o indivíduo, ao cercear a sua liberdade, etc., você não vai ensinar a ele o correto, você vai estar punindo. Quando o que interessa do ponto de vista da moralidade e da ética seria a correção efetiva daquele comportamento. Portanto, através do conhecimento, o indivíduo poderia suprir essa sua deficiência de conhecimento, sanar a sua ignorância, no sentido de ignorar alguma coisa, de não saber efetivamente, de não ter uma ciência correta, clara, lúcida, daquilo que deve fazer, ou de que comportamento adotar. Bom, então, nesse sentido, veja só como é interessante nessa época, com o avanço aí das tecnologias, principalmente aí da internet, que propiciou a cada um de nós a possibilidade de manifestarmos tanto as nossas opiniões quanto os nossos conhecimentos, todavia, isso não está claro para a maioria das pessoas.
Elas confundem opinião com conhecimento. A maioria das pessoas tem muitas opiniões, nada contra, e é algo absolutamente legítimo. Todavia, não se pode pegar ou se tomar as opiniões como sendo algo verdadeiro. A característica fundamental da opinião é a sua indeterminação, a sua indecisão. Né? Então, em relação a isso, né, nós devemos respeitar todas as opiniões, por mais malucas e estranhas que elas sejam. Respeitar o direito que os indivíduos têm, obviamente, de manifestarem e terem opinião. Né? Agora, nós não podemos tolerar, né, num certo sentido, que as opiniões sejam tomadas como se fossem conhecimentos efetivos da realidade. Né? E muitos indivíduos se arvoram o direito de terem opiniões extremamente agressivas, às vezes, a respeito de determinados fatos, de determinados comportamentos, sem as mínimas bases para ter essa opinião. É uma coisa extremamente indefinida, indeterminada. E não se dá conta disso, que ter opinião é totalmente diferente de ter conhecimento. E essa confusão, né, tem gerado esse fenômeno também muito contemporâneo nosso, né, que foi designado de negacionismo. Ou seja, como aparentemente tudo é opinião, né, a própria ciência passa a ser objeto de opinião. Ou seja, as pessoas tomam o conhecimento científico como se fosse uma mera opinião, e não é. Né? O conhecimento, efetivamente, é algo capaz de ser fundamentado, de ser plenamente justificado, e se distingue completamente de opinião. Né? E não deveria, ao menos, ser tomado como mera opinião. Né? E talvez seja isso. Né? Se generalizou uma ideia de que tudo é opinião, né? E, portanto, o conhecimento também se tornou opinião. Né? E aí você destitui a autoridade do conhecimento, você nivela e tira as credenciais dos indivíduos que detêm, que monopolizam determinados conhecimentos, em razão dos estudos, em razão das pesquisas, em razão das informações e das consolidações científicas de natureza histórica, e iguala isso a qualquer opinião. Né? E é uma coisa muito complicada e muito difícil você rebater, às vezes, né, a ignorância, ou seja, aquilo que as pessoas não sabem. Né? Então, nós estamos vivendo um momento único nesse sentido, né? Certamente muito em razão e muito em função, né, dessa disponibilidade de acesso e emissão de opiniões. Né? Então, num mar de opiniões aparecem conhecimentos, né, pessoas capazes e habilitadas que detêm determinadas informações e conhecimentos efetivamente, né, confundidas, né, com as pessoas que têm apenas opinião. Né? Isso retoma, talvez, aquela condição originária da Grécia em relação aos sofistas. Né? Porque os sofistas eram exatamente aqueles indivíduos que estimulavam, instigavam as pessoas a terem opiniões diversas. Né? Muitas vezes de natureza antagônica e antagônicas entre si, né? Mas isso sem fundamentação, sem bases teóricas, sem bases científicas, sem bases filosóficas, sem bases racionais. Né? E é claro, nesse mar, né, nesse universo contemporâneo, onde isso se disseminou de maneira muito grande, afeta o comportamento das pessoas em relação à própria pandemia. Quer dizer, o que fazer diante da pandemia quando, aparentemente, tudo é opinião? Espera, então tudo é opinião? O cientista tem uma opinião, o jornalista tem uma opinião,
sei lá, o político tem uma opinião, o professor tem uma opinião, quer dizer, todo mundo tem opinião, quando na verdade, né, eu creio que fugiu, escapou de alguma forma a capacidade dos indivíduos de discernirem, né, e diferenciarem a opinião da ciência, do conhecimento. Né? E é isso que o Sócrates, de certa maneira, reivindicava no seu momento histórico. Né? Que a única coisa que poderia salvar os indivíduos, efetivamente, é a busca do conhecimento. Né? Para distinguir e separar isso da mera opinião. Né? É claro, né, nós sabemos que a respeito de muitos assuntos, de muitos temas, né, nós não temos outra coisa senão opiniões. Né? Então, nós temos opiniões sobre política. Né? Política é o universo da opinião, né? A respeito de, sei lá, de determinadas situações existenciais, o que nós só podemos ter de fato são opiniões, porque não conhecemos ou não temos os instrumentos teóricos, né, que deixem ou que faça com que nós abandonemos opiniões e adotemos conhecimentos. Né? Todavia, existe várias áreas de conhecimento, de ciência, que já estão aí há séculos. Né? Então, a Terra efetivamente é redonda. Né? Não dá para achar que a Terra é plana. Né? Não dá para achar que a vacina não tem eficácia. Né? Quer dizer, ela é testada, ela passa por diversos critérios, etc. Né? Não dá para dizer, né, que existe uma conspiração, né, planejando toda essa situação, né, destruindo as economias, etc. Então, e essas coisas se tornaram muito comuns. Né? A adoção de determinadas opiniões como se fossem conhecimentos. Então, o negacionismo, né, a negação do conhecimento efetivamente, ou a destituição da característica do conhecimento ser algo fundamentado, que distingue, que o separa plenamente das opiniões, né, das doxas, né, fugiu, né, ou está escapando das mãos da maioria dos indivíduos. Né? Veja, o que no fundo estou dizendo, né? E não sou eu que estou dizendo, mas a cultura clássica já dizia, ou Sócrates já dizia, o que nos salva é o conhecimento, e nós não podemos negar o conhecimento. Né? Não tem sentido, né? É a coisa assim, é uma das conquistas mais fabulosas da espécie, né? Da nossa civilização, é o conhecimento. Isso faz a diferença, isso é extremamente importante. É o conhecimento que vai nos salvar, né? Seja do ponto de vista agora científico, seja do ponto de vista individual. Veja só, né, Leandro? Dependendo do que você imagina que é essa pandemia, do que você julga ser esta pandemia, né, da opinião que você eventualmente formule a respeito dela, né? Se essa opinião não for baseado, né, se essa sua formulação não for baseada em conhecimento científico, você corre o risco, né, de comprometer a vida de outras pessoas. Né? Veja, basta uma mudança na maneira como você pensa. Né? De certa maneira, nós somos, né, o que pensamos. E nós temos que ter muito cuidado, não só nas opiniões que temos, né, estarmos muito vigilantes das opiniões que temos, como procurarmos de todas as maneiras suprir as nossas falhas e faltas de conhecimento. E quem pode suprir isso é a ciência, não é a opinião de outros indivíduos. Né?
Então, veja, eu posso colocar em risco a vida humana, né, e ser exemplo, estar no foco de observação de outros indivíduos, a partir do que eu penso. Então, o que nós pensamos é extremamente decisivo para as nossas vidas e obviamente, também para os nossos comportamentos. E tanto quanto possível, é preciso que aquilo que pensemos a respeito da realidade, do mundo, das pessoas, da doença, da situação histórica, etc., seja algo fundamentado em conhecimento, né? Baseado nesse grande patrimônio histórico acumulado pela humanidade. Nós não podemos negar isso. Bom, tô falando... Não sei se de propósito que você fez essa... Você mostrou como atualmente parece que a gente está voltando à antiguidade, na época dos retóricos, e também parece que está tendo um retorno ao mito, àquela crença para tentar explicar a realidade, né? Uma coisa que... E você fala assim, é importante ter o conhecimento, né? Mas e quando a gente não tem nem opinião nem conhecimento? Como eu distingui o que é o conhecimento? Como conhecer o conhecimento? É possível dar uma orientação? Veja só, opiniões todos temos, né? O importante é nós sabermos que é uma opinião, né? Veja, há legitimidade nas opiniões, né? Então, o que nós pensamos, o que nós julgamos, por exemplo, as nossas opiniões, que está tão em voga, né, as opiniões políticas, é algo absolutamente legítimo, né? Ao mesmo tempo, está associado a isso o respeito que devemos ter pela opinião alheia em relação à política, por exemplo, né? Quer dizer, isso é a coisa mais elementar, é a coisa mais simples e mais básica a ser respeitado, né? a ser considerado, né? Não sei porquê, né? E aí nós poderíamos fazer várias considerações. O fato é que agora as pessoas estão tomando as opiniões políticas como se fosse algum tipo de ciência, né? De tal maneira que a opinião se tornou base de verdade, e não algo extremamente volúvel e relativo. A opinião é relativa, a ciência não. Né? Então, as pessoas estão tomando as suas opiniões como se fosse uma ciência, e se dando, em função disso, o direito, né, de negar, de agredir, de condenar, né, de atacar, né, a opinião alheia. É como se a opinião fosse algo verdadeiro e absoluto. Tanto ela não é que ela muda. Tanto ela não é que ela tem uma diversidade. Né? Ou seja, existe uma diversidade imensa de opiniões. Nada mais legítimo que respeitarmos as opiniões. Né? Todavia, né, e isso é fundamental e deve ser um critério para todos nós, né? Há algumas opiniões, né, que podem ser fundamentadas, não cientificamente, mas com diversos tipos de argumento. Né? Mas mesmo assim, elas não se tornam conhecimento. São apenas opiniões fundamentadas. É diferente de conhecimento. Talvez a grande carência, né, contemporânea seja essa. E é claro, é porque me parece muito, né, com esse momento histórico, né, que a gente conhece através dos diálogos do Platão, etc., né, o momento em que os sofistas estavam em voga. Né? Veja, a democracia permite isso. Foi o que permitiu, inclusive, o surgimento dos sofistas. Ou seja, politicamente, nós podemos ter diversas opiniões. Né? Nada mais legítimo, inclusive desejável e importante. Né? Todavia, é preciso distinguir as opiniões políticas do conhecimento, da informação, né, da ciência. Né? Nós temos, isso deveria estar claro para todos nós. Né? Separar uma coisa da outra. Né? E, obviamente, né, veja,
a aquisição do conhecimento demanda, exige esforço, cautela, dedicação, empenho, né? Porque você não obtém um conhecimento sem uma certa dedicação, né? Sem que você procure efetivamente esse conhecimento e procure ir se aprofundando nele. Talvez muito também em função da ideia, eu acho que até da falsa ideia, eu diria assim, de que a internet pode suprir todos os conhecimentos, né, de que você pode encontrar todos os conhecimentos. Isso não é verdade. Há uma limitação imensa, né, desse veículo, né, desse mecanismo de conhecimento. É claro que ele permite o acesso a muitas coisas, mas é preciso que você saiba onde procurar. Isso não está no horizonte da maioria dos indivíduos, né? Infelizmente, né? Embora haja a possibilidade de ter acesso a determinados conhecimentos, todavia é preciso um certo traquejo, uma certa desenvoltura em conquistar esse conhecimento, em ir ao encontro desse conhecimento, né, de você poder se apropriar desse conhecimento. E, obviamente, isso demanda leitura, concentração, esforço, empenho, né, o que não me parece algo tão comum assim, né? Porque, junto com a internet, ela é um veículo imenso de entretenimento. Então, as pessoas buscam a internet muito mais para esparecerem do trabalho, dos esforços, do estresse, etc., do que propriamente para conhecer algo, né? Quer dizer, é um universo extremamente rico de entretenimento, né? Ao mesmo tempo, e misturado com tudo isso, existe também, eu diria assim, fontes de conhecimento disponível ou indicativos desse conhecimento, né? Quando você abre, sei lá, o YouTube, né, um exemplo, que é uma coisa maravilhosa, né? Você pode encontrar ali coisas extremamente sofisticadas do ponto de vista do conhecimento. Você pode ter acesso a pessoas, ou a imagem, ou a indivíduos, que alguns anos atrás seria impossível e inviável, né? A professores, a acadêmicos, a especialistas, a indivíduos que monopolizam ou têm uma grande quantidade de conhecimento. Todavia, ele está junto com o vídeo, com o indivíduo que fala que a Terra é plana, né, que fala que existe uma conspiração universal. Aí, é claro, né, tira o parâmetro de distinção dos indivíduos, né? Nasser, o tempo voou. A gente está caminhando para o encerramento e eu gostaria de pedir para você, até porque a filosofia busca a pergunta e a pergunta nos coloca na posição que devemos estar de humildade, de reconhecer nossa ignorância. Sim. Eu gostaria que você encerrasse a manifestação com uma pergunta, para deixar, ao mesmo tempo, não terminada essa nossa conversa e provocar nas pessoas também a continuidade da atividade do pensamento. Então, que pergunta você deixaria para as pessoas, para a gente terminar aqui, sem prejuízo de uma nova conversa no futuro? Bom, perguntas eu acho que é o que mais existem, né, Leandro? Mas eu não sei, eu acho que uma coisa para se pensar nesse momento, né, eu diria o seguinte: até que ponto, né, as suas atitudes, né, os seus comportamentos estão baseados em conhecimento, né? O que você está fazendo no seu cotidiano, na sua vida, os exemplos que você está passando para os seus filhos, né, para os seus companheiros, para os seus amigos, até que ponto você tem plena lucidez, né, de que isso é algo sólido, de que isso é algo importante, de que isso é algo relevante. E que, de fato, o seu comportamento possa ser orientador e servir como uma bússola, como um mapa, como um itinerário, um caminho, conveniente, aceitável, razoável,
né, de comportamento. Porque nós deveríamos medir, todos nós, né, as influências que direta ou indiretamente exercemos sobre outros indivíduos, né, principalmente, né, aqueles que exercem cargos públicos, né, que têm uma responsabilidade imensa nas mãos, né? Então, até que ponto você tem fundamentado, né, as bases do seu comportamento, da sua conduta? Né? Até que ponto você sabe fundamentar isso? Você conhece a racionalidade, a justificativa racional da sua conduta? E, bom, se há uma pergunta a ser deixada e né, resposta é essa. Eu acho que cada um de nós deveria pensar sobre isso. Todos nós devemos pensar sobre isso. Né? Vai render bastante essa pergunta. Eu não sei como agradecer a gentileza de você ceder seu tempo, seu conhecimento aqui para a gente um pouquinho. E eu espero que tenhamos novos encontros. Ah, sim. Né? Podemos fazer novos encontros aí, abordando esses temas. Muito bom. Estou à sua disposição, Leandro. Muito obrigado, Nasser. Até a próxima. Até a próxima, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.